Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Geografia com o professor Luiz Bezerra. Então, vamos trabalhar sobre a temática hidrografia. Então, inicialmente nessa imagem, estamos observando aí o que nós conhecemos como o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Fenômeno natural que tem uma importância muito grande na circulação da água pelo planeta Terra. Então vamos fazer essa viagem nessa temática aí, hidrografia, água. Bom, o nosso planeta está composto por aproximadamente 75% água, 25% terras. Dessas águas, nós temos a seguinte composição: aproximadamente 98% água salgada, né, formada pelos mares e oceanos, e 2% apenas de água doce. E desses 2% de água doce, vamos para cá, ó, aproximadamente 79% são as geleiras, né, nos polos e também nas cadeias montanhosas. 20% aproximadamente, 21% aproximadamente, lençol freático, quer dizer, no subsolo, e rios, lagos, aí nós temos um percentual aí de 0,04%. Então, galera, a água que está disponível na superfície é uma quantidade muito pequena. Então, vamos ficar muito atento com relação ao desperdício desse líquido tão precioso. Vamos em frente. Bom, então sobre as águas continentais. Então vamos ver aqui um pouquinho mais. Rios, corrente de água doce de diferentes origens. Ok? Então os rios podem ter origem a partir de nascente que vem do subsolo, pode também se formar a partir de enxurradas, né? Então, nisso aqui nós temos, os rios eles têm a característica que ele pode ser perenes, que são aqueles que não secam, correm durante o ano todo, mesmo no período da estiagem, e os rios temporários, são aqueles que secam no período da estiagem, de uma estiagem mais forte, né? Quanto ao regime de um rio, isto é, a maneira como ele é abastecido pode ser pluvial, isto é, através das águas das chuvas, ou nivais, através do derretimento de neve. Ou ele pode ter os dois. No caso aí, portanto, ele será um rio misto, né? No caso do Brasil, nós temos um rio misto, podemos falar do rio Amazonas. Mas vamos falar do rio Amazonas mais à frente. Bom, aqui essa imagem está mostrando uma bacia hidrográfica, né? Por que o nome bacia hidrográfica? Porque é justamente o relevo, ele vai mostrando aí um formato de declive, formando um vale, e nesse vale nós vamos observar a presença dessas correntes de água, no caso os rios, ok? Então, a bacia hidrográfica envolve o conjunto de rios, né, que é a rede hidrográfica, mais o relevo. Bom, então aqui nós temos a nascente de um rio na parte um pouco mais elevada do relevo, e aí ele vem escorrendo aí em direção, geralmente, ao mar. A maioria dos rios termina no mar, mas não é uma regra. Bom, próximo à nascente nós vamos encontrar as chamadas quedas d'água, né, as cachoeiras, tá? Definindo aí a margem esquerda e a margem direita de um rio. Bom, é só ficar de costas para a nascente, e aí, de acordo com o seu braço direito, a margem direita, e seu braço esquerdo, a margem esquerda. Assim você define qual é a margem direita ou esquerda de um rio. Meandro. Meandros são essas curvas que o rio apresenta aqui, principalmente próximo já, né, do seu, a partir da metade do rio, quer dizer, do seu percurso, mais da metade, né, para próximo da foz. Porque próximo da nascente nós não vamos encontrar os meandros, vamos encontrar quedas d'água. Afluentes de um rio. É um rio menor que deságua num rio maior, ok? Esse aqui está mostrando um meandro abandonado, quer dizer, esse rio fazia esse percurso por esse local, mas foi fechado aí, né, com as mudanças aí do relevo. E aqui nós temos o que nós chamamos de foz de um rio, é onde ele termina.
Essa foz de um rio, no caso aqui está mostrando uma foz em delta, quer dizer, quando ele deságua em vários canais. Então isso aqui é a foz em delta. Então vamos lá. Rios. Com relação ao uso das águas dos rios, podemos observar uso no transporte, por sinal é o meio de transporte mais barato, é o transporte hidroviário, né, o transporte também marítimo. Produção de energia, aqui no caso do Brasil nós temos aí em termos de produção de energia elétrica, aproximadamente 80% vem das hidrelétricas. Né? Logicamente que esse percentual ele pode influenciar para mais ou para menos aí, tá? Isso vai depender de como tá os reservatórios das hidrelétricas. Também o uso dos rios pode ser utilizado para irrigação, tá? Então tem uma importância muito grande, que é a produção de alimento, e não podemos deixar de esquecer que é o consumo humano, né? Então, toda próximo das grandes cidades, nós vamos observar aí, as cidades geralmente, elas vão surgir aí próximo da onde? De uma fonte de água, no caso do rio. Elementos de um rio. Vamos aqui só dar uma revisada, antes eu falei um pouquinho lá atrás, a nascente ou cabeceira é onde o rio nasce, né? Leito de um rio é o local onde o rio escorre, quer dizer, vai de uma margem a outra. Margens, né, são as partes laterais do rio. Né? Montante, parte de um rio em direção à nascente, quer dizer, aquela parte mais do rio que está, com relação à questão do relevo, mais elevado. Já a jusante é a parte do rio em direção à foz, quer dizer, é onde o rio vai desaguando, de acordo com a gravidade. Então, montante próximo à nascente, jusante em direção à foz. E talvegue em relação ao rio, está se referindo à parte mais profunda do seu leito. Foz de um rio. Bom, foz de um rio, como nós vimos lá atrás, pode ser delta, é isso? Quando ele se divide em vários canais, né, formando um leque, né? Isso dificulta o acesso ao continente, porque são várias aí, no caso ilhas, que vai surgindo. Pode ser estuário, quer dizer, quando ele deságua num único canal, e isso aí facilita a navegação, porque a facilidade de entrada pelo continente. Ou esse rio tem a foz, pode ser também mista, quer dizer, uma parte delta, outra parte estuário. Quer dizer, em uma parte está livre, outra parte tem alguns obstáculos. Bom, aqui alguns vocabulários dentro do tema hidrografia. Rede hidrográfica, conjunto de rios de uma bacia. Tá? Então, a rede hidrográfica está se referindo aos rios de uma bacia hidrográfica. Já a bacia hidrográfica abrange a rede hidrográfica mais a sua área de captação, isto é, o relevo. Divisores de água, também chamada de interflúvio, que é o limite entre duas bacias hidrográficas, que pode ser uma serra, montanhas, né, um planalto. Então, aí são os divisores de água. Por exemplo, nós estamos aqui no município de Poços, Goiás. A Serra Geral de Goiás é um divisor de águas, São Francisco e Tocantins, né, e uma parte também para o Parnaíba. Foz de um rio é onde ele termina, meandros são aquelas curvas que eu já falei lá atrás, né? Atrás não, na frente, né? Margens são justamente os lados de um rio, curso é onde ele começa até onde ele termina, da nascente a sua foz. Jusante já falamos, que é próxima a onde o rio termina, a foz, e a montante está direcionada à nascente. Exorreica, isso aqui é onde o rio termina. Quando ele termina no mar, falamos que a sua drenagem é uma drenagem exorreica, isto é, deságua no mar. Já endorreica, quando o rio desemboca no lago ou no mar fechado. No caso do Brasil, nós temos os rios todos que possuem essa drenagem exorreica. Então tá, falando em Brasil, vamos aqui ver sobre as águas subterrâneas, que nós vimos lá atrás, que aproximadamente 29% das águas doces do planeta estão nos subsolos. E essas águas no subsolo, aqui encontra-se numa quantidade muito grande, são chamados de aquífero. Tá? E um dos maiores aquíferos do planeta é o aquífero Guarani, que boa parte está no território brasileiro, mas também passa por territórios do Paraguai, da Argentina, do Uruguai
Então esse aqui é considerado o maior em área e grande volume de água. Mas existe uma aqui na Amazônia chamado o Alter do Chão, que é considerado o maior em termos de volume de água. Bom, sobre hidrografia brasileira. Então já vamos dar uma pincelada sobre a questão hidrográfica no Brasil. Bom, o Brasil tem um grande potencial hidráulico, tá? Quase que não saía. Grande potencial hidráulico. Olha só, 12% das reservas de água doce do planeta, envolvendo as que estão na superfície, subsolo, estão aqui no nosso território. Então o Brasil ele tem essa riqueza, embora que ela não esteja bem distribuída, tá? As duas maiores bacias hidrográficas do planeta, Amazônia e Platina, tá? A Platina envolve 3 rios principais, que é o Paraná, Paraguai e Uruguai. E nós vamos observar que entre os rios brasileiros, temos aí os rios aí entre os maiores do mundo, como é o caso do rio Amazonas, que é o mais extenso e mais volumoso. Nós temos o rio Paraná, o Tocantins, o São Francisco, que estão entre os grandes rios do planeta. Bom, mais algumas características dos nossos rios aí. Regime tropical, então quer dizer, depende muito das chuvas aí, inclusive período chuvoso compreende justamente o período aí de verão para nós. A maioria dos nossos rios são perenes, quer dizer, são aqueles rios que não secam. Algumas exceções vamos encontrar na região nordeste, devido ao clima semiárido, nós vamos encontrar aí alguns rios temporários. A maioria dos rios do nosso país, ele apresenta aí, ó, foz em estuário, mas tem algumas exceções aí com relação à foz delta ou mista. O Parnaíba e Paraíba do Sul. Esses aqui são rios, esse aqui fica entre Piauí e Maranhão, e o Paraíba do Sul é uma parte de São Paulo e Rio de Janeiro. O rio Amazonas, ele é misto, tá? Tem tanto estuário como delta. E nós temos os rios também de planícies e rios de planalto. Os rios de planícies são viável para usar na navegação, transporte, enquanto de planaltos, ideal para a produção de energia. Ok? Então temos isso aí. Aqui está mostrando a foz do rio Parnaíba, como eu falei, que fica entre o Piauí e o Maranhão. Aqui o Paraíba do Sul, né? Veja que a foz dele em delta, tá? Bom, aqui, gente, nesse mapa nós temos as principais bacias hidrográficas brasileiras, tá, ok? Então, as principais, a maior do planeta, a bacia amazônica, como pode ver aqui na corzinha verde, né? A bacia do Tocantins, né? Tocantins-Araguaia, que abrange essa parte aqui do território, inclusive Goiás, onde nós estamos. Os rios aqui no nosso município, inclusive, eles vão ser tributários do rio Tocantins, né? Aí tem aí o Parnaíba, né? Então, assim, podemos dizer assim, as principais bacias hidrográficas brasileiras, Amazonas, Tocantins, Araguaia, a bacia Platina, que é essa aqui, ó, que envolve essa aqui, que é a segunda maior do planeta, essa aqui é a primeira, que é a segunda. A do São Francisco. Então, essas são as principais. Amazonas, Platina, São Francisco e Tocantins, Araguaia. Essas são as principais. As outras são bacias secundárias. Sobre as bacias principais, a bacia Amazônia. Olha só, a maior bacia do planeta, as vertentes delimitadas pelos divisores de água, quer dizer, aquele interflúvio, né? Que são os divisores de água. A Cordilheira dos Andes, o Planalto Central e o Planalto das Guianas. Então, veja que essa cadeia montanhosa, o Planalto Central e o Planalto das Guianas, eles vão delimitar a bacia hidrográfica Amazônia. Bom, o rio Amazonas nasce no Peru com o nome de Ucayali e Maranon. Quando entra no Brasil, Solimões. Quando encontra-se com o seu principal afluente, o Rio Negro, é que passa a se chamar Amazonas. Então, são nomes que o rio Amazonas recebe. Afluentes dos dois lados, norte e sul, então permite dupla captação das cheias de verão, isto é, as nascentes do Amazonas que vêm do norte, como é o caso do Rio Negro, então eles, veja aqui, revisando aqui, a questão do verão,
quem está no hemisfério norte, é diferente de quem está no hemisfério sul. Então veja que o Amazonas ele termina sendo complexo, recebendo águas praticamente o ano todo, porque aqueles que vêm do norte estão recebendo águas aí, por exemplo, principalmente mês de junho, julho, agosto. Já os que nascem principalmente no Planalto Central, que no hemisfério sul vai receber águas mais aonde? Novembro, dezembro, né? Aí entra janeiro, fevereiro, então termina recebendo água diferente aí devido ter afluentes tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, ok? Bom, uma coisa que nós podemos observar que o rio Amazonas é um rio de planície, mas os seus afluentes, tanto vindo das Guianas como do Planalto brasileiro, eles são rios de planalto, portanto, o maior potencial hidrelétrico disponível no Brasil. Veja só, é o maior potencial, mas não é o mais aproveitável hoje. Tá ok? E o rio Amazonas, como ele é de planície, então ele é navegável, então é o rio hoje brasileiro mais utilizado para a navegação. Então aqui nós temos esses rios aqui, o Branco, o Japurá, Negros, então esses rios aqui vêm do hemisfério norte, né, como sabemos aqui, né, passando a linha do Equador, dividindo o hemisfério norte e sul, então as águas que vêm do norte têm um ciclo diferente, e esses rios aqui, como Tapajós, Madeira, Purus, Xingu, são rios que vêm do hemisfério sul também em regime diferente, ok? E o rio Amazonas ele nasce aqui no Peru e vai até a sua foz aqui no Pará, aqui, né? Foz essa em Delta. Bacia do São Francisco. A Bacia do São Francisco, o Rio São Francisco, ele nasce no sul de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e vai de sul a norte. Bom, transporta grande volume de água, principalmente na região semiárida, a região mais seca do Brasil. Então esse rio ele é um rio perene e ele tem uma importância muito grande para a região Nordeste, pois atravessa a parte mais seca do território brasileiro, ok? Bom, contribuição histórica do Rio São Francisco, fixação da população ribeirinha, criação de várias cidades, facilitou a questão da colonização, tá? E a questão da integração, tá? Então esse rio ele tem esse processo de integração porque como ele também é navegável e termina sendo um rio ligando aí a vários estados brasileiros, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, então tem essa integração bastante significativa. Tem um potencial hídrico muito grande, tá? Esse potencial hídrico é utilizado tanto para a produção de energia, mas também para irrigação, tá? Inclusive, hoje, Ale, Juazeiro, Petrolina, são duas cidades, uma em Bahia, Juazeiro, Petrolina em Pernambuco, são hoje as cidades que cresceram muito devido à produção da fruticultura, isso é uma produção irrigada. E quanto à produção de energia, nós temos aí diversas hidrelétricas no Rio São Francisco. Sobradinho, que fica na Bahia, Três Marias, em Minas Gerais, Paulo Afonso, tem Mochotó, tem Xingó, tem várias hidrelétricas aí, pessoal. Aqui está mostrando a bacia do São Francisco. Então veja, ó, nasce numa região chuvosa, na Serra da Canastra, Minas Gerais, mais ao sul, e ele vai nesse sentido, ó, em direção ao norte do país, tá? Chegando aqui, ele dá aquela curvazinha aqui em direção ao leste, né, desaguando aqui entre Sergipe e Alagoas. Esse aqui é o lago da barragem de Sobradinho, que é uma das que tem produção de energia. Então, ó, hidrelétrica de Três Marias, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso, e assim vai, várias hidrelétricas aproveitadas aí. Essa aqui é a hidrelétrica de Paulo Afonso 2, tem a Paulo Afonso 1, 2 e 3, tá? Aqui, gente, está mostrando a obra de transposição do Rio São Francisco. Então, é uma obra de engenharia muito evoluída, né? Um projeto que custou aí alguns bilhões aí aos cofres públicos, está sendo concluída. E veja só, o Rio São Francisco aqui, ó, ele
Na realidade, ele vai ter as estações elevatórias, várias. Veja que devido a essa região serrana aqui, termina havendo a necessidade de ser bombeado para que essas águas passem por canais. Então vai ter canais artificiais, vai ter canais naturais, aproveitando alguns leitos de rios, e isso aí vai levando águas aí, drenando água aí para algumas partes de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, atendendo aí tanto questões econômicas como também a questão da dificuldade de água que tem ainda algumas populações que vão ser beneficiadas com essa água. Então, assim, a transposição do Rio São Francisco tem aspectos positivos e negativos. Bacia do Rio Paraná. Bom, essa aqui é a segunda maior bacia do planeta, que envolve também o Rio Uruguai e Paraguai. Então, drena a região centro-sul do país, inclusive aqui no sul do Goiás, nós vamos observar o rio Paranaíba, que divide Goiás de Minas Gerais, quer dizer, uma parte, né? Eles vão formar o rio Paraná, que vai em direção ao sul, né? E receber águas de outros rios, como o Grande, né? E o rio Paraná, nós vamos observar que esse é o rio mais aproveitado em termos de produção de energia. Aqui a produção de energia é a maior do país. Inclusive tem a maior hidrelétrica do Brasil hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa bacia, essa hidrelétrica. A navegabilidade é muito pequena devido à topografia, porque é um rio de planalto, embora que tenha surgido aí a construção de algumas reclusas, dando a possibilidade de navegação. Então esse mapa aqui está mostrando justamente essa parte da bacia platina, né, formada pelo rio Paraná. Então aqui, ó, aqui é entre Goiás, que é a hidrelétrica de São Simão, tem também a Cachoeira Dourada. E aí esse rio ele vai em direção ao sul e vai recebendo águas, né, do Tietê, do Rio Grande, né, e assim vai indo. E aí nós vamos observar que a quantidade de hidrelétricas são muito grande. Inclusive essa aqui, ó, essa aqui é a hidrelétrica de Itaipu, né, que ela está próxima aí à cidade de Foz do Iguaçu. Essa hidrelétrica ela é binacional, metade do Brasil e metade do Paraguai. Então a produção de energia, metade vai para lá, metade vem para cá. Tá? Já foi a maior bacia hidrelétrica, a maior hidrelétrica do planeta de Itaipu, né? Hoje a maior é a Três Gargantas na China. Então essa hoje é a segunda maior do planeta e a maior do Brasil. Então a imagem aqui está mostrando essa hidrelétrica. Realmente é uma produção de energia muito grande. Tá? Bom, e sobre a produção hidrelétrica do Paraná, nós vamos observar, ó, como eu falei, tem um grande potencial, hoje é o que está mais aproveitado, né? Tem inúmeras hidrelétricas, o conjunto de Urubupungá, a Itaipu, que é binacional, como eu falei, Brasil e Paraguai. Bom, a questão de custo, desastres ecológicos são coisas aí que nós vamos observar que toda a construção de hidrelétrica, tem um custo muito alto, né? Não polui, mas tem os seus desastres, tem os seus impactos ambientais. A bacia Amazônia Tocantins ou Tocantins Araguaia. Bom, maior potencial hidráulico, tem um grande potencial, tá? Evolução em termos de tecnologia, facilitando a transmissão em longa distância. Então nós vamos observar que hoje o maior potencial hidrelétrico está lá na região amazônica, mas o maior consumo de energia está no centro-sul, né? Com destaque aí São Paulo, Rio, Minas. Tá? Então aí nós vamos observar que a construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, foi uma obra muito grande, mas foi uma obra para tentar fazer com que o projeto Carajás se tornasse viável. Existem os desastres ecológicos, porque muitas terras são inundadas, povos muitas vezes são retirados de determinadas regiões que vão ser inundadas. Então tem toda uma problemática relacionada à produção de energia, à construção de grandes hidrelétricas. Gente, esse mapa aqui é o mapa que está mostrando, só reforçando
as principais bacias hidrográficas do planeta e do Brasil. No caso, as principais do Brasil. Essa aqui, a Amazônia, que é a maior do planeta. A segunda é essa aqui, que envolve também, né, essa bacia, que é formada por Paraná, Paraguai e Uruguai. A bacia do Tocantins, Araguaia. E a do São Francisco. Essas são as principais. Gente, aqui fica a nossa aula sobre hidrografia. Ok? Então deixe esse pensamento. Não é só mais um dia, é mais uma oportunidade de fazer melhor. Se você quer ter sucesso na vida, procure sempre aperfeiçoar, fazer cada vez melhor. Fica aqui um abraço do professor Luiz. Muito obrigado. Tchau.